Oi, pessoal! Eu vou falar para vocês agora um pouquinho sobre componentes aqui no SketchUp. Assim como os grupos, os componentes são objetos desenhados que posteriormente eles são selecionados e é gerado o componente. Eu tenho aqui nessa tela diversos componentes com várias propriedades diferentes que eu trouxe para mostrar para vocês. Quando eu seleciono um componente, todas as linhas, toda a geometria desse componente, ela fica selecionada. Se eu vier aqui na informação da entidade do lado direito, eu vou ver que tem uma definição, que no caso é o Chris. Aparece esse item instância, que a gente já vai ver o que é, e tem algumas opções que eu posso utilizar nesse componente. Quando eu copio um componente, ele também aparece Chris e também tem a opção instância. Então eu vou colocar aqui, instância é a aparição, vamos dizer assim, daquele componente. Aqui é a instância 2, ou seja, aqui é a primeira vez que ele aparece, aqui é a segunda vez que ele aparece. Eu não preciso pôr um número, tá? Eu posso pôr uma outra palavra. Na garagem e a outra instância poderia ser no quarto. Para diferenciar o que faz esse Cris e o que faz esse Cris. Então, o que acontece? No item estrutura, essa janela de estrutura é onde eu consigo ver os meus objetos. Então, apareceu aqui, ó, um Cris, dois Cris. Os dois objetos, eles aparecem aqui para serem selecionados. Bom, o componente, se eu der dois cliques, eu então vou ter acesso aqui à geometria desse componente. E tudo que eu fizer de alteração em um, ele vai interferir também no outro. Então, eu tenho aqui um outro componente e existe uma pequena diferença entre eles, que vai além apenas da cor. Então, vamos observar esses dois componentes aqui, o Chris e o Andrews. Então, quando eu giro aqui a visualização, vejam que o Chris está sempre olhando para mim. E o Andrews, eu consigo perceber que ele é uma lâmina. O Chris também é uma lâmina, é igualzinho a ele, porém existe uma configuração quando você cria o componente que faz esse componente sempre estar olhando para a tela, sempre estar olhando frontalmente para a tela. E nesse segundo, ele não está com essa configuração ativada, ou seja, ele está posicionado no espaço daquele jeito, independente do ângulo de visualização. Essa opção de estar sempre olhando para a tela, ela é útil para figuras humanas e também para árvores. Eu tenho árvores aqui, eu tenho duas situações de árvore. Então, eu tenho essa primeira árvore, ela é um objeto modelado como uma lâmina e a ela foi atribuída uma imagem de uma árvore. É diferente dessa outra árvore em que as folhas todas foram modeladas. Cada folha é uma geometria separada. Cada folhinha aqui é um quadradinho que tem a foto de uma folhinha aplicada. Essa árvore daqui tem 8.000 polígonos, ela é muito mais complexa em termos de geometria do que essa daqui, porque essa eu tenho apenas um retângulo e sobre esse retângulo eu coloquei a imagem da árvore. Então, colocando a imagem da árvore e na hora de criar o componente, colocando esse componente sempre olhando para frente da tela, apesar de ser uma figura plana, ela me dá a impressão de ser um volume, porque ela está sempre olhando para frente. Ao passo que a árvore que tem as folhas todas modeladas, ela é de fato um objeto 3D. Esse tipo de componente, com uma geometria muito mais complexa, costuma pesar bastante quando você insere no arquivo. Então, eu sugiro vocês optarem por esse tipo de representação e depois, para dar um acabamento melhor, a gente vai até trabalhar com outro software que insere vegetações de um modo um pouco melhor. Então, a gente tem essa opção. A primeira opção, então, do componente é se ele está olhando sempre para frente ou não. Outra coisa, quando eu faço um componente, olha, eu tenho aqui a mulher que já está criada e aqui, olha, ele ainda não foi criado o componente. Como é que eu sei? Porque eu consigo selecionar as faces e as geometrias, as linhas. Então, esse homem aqui, ele simplesmente está desenhado como um plano e atribuído uma figura aqui nesse objeto. Eu vou selecionar a geometria dele, com o botão direito do mouse eu vou pedir para criar componente, eu vou atribuir um nome aqui, Pedro. Nesse componente eu tenho aqui a opção, ó, sempre de frente para a câmera. E é esse item que eu preciso ligar caso eu queira dar esse efeito. Então, figuras humanas, olha, a partir de agora, toda vez que eu giro a câmera, ele vai sempre estar frontalizado com o ângulo de visualização. Coisa que não está acontecendo com essa mulher aqui ao lado.
Um outro item que eu posso configurar quando eu crio um componente é um item que vai influenciar na hora de inserir esse componente. Quando eu quero inserir um componente, eu venho aqui na janela de componentes, escolho aqui na casinha, a casinha mostra os componentes que eu tenho já no meu trabalho. Se eu pegar qualquer um deles aqui e trouxer para o meu trabalho, eu vou poder inserir esse componente. Porém, no caso de imóveis, no caso de carros, existem alguns objetos em que, quando eu insiro em planos inclinados, eu quero que o objeto também fique inclinado. Então, se eu colocar esse objeto numa rampa, ele vai acabar ficando inclinado. É diferente de se eu tiver uma árvore, né? Eu não vou querer colocar a árvore inclinada, mas o mobiliário eu vou querer que ele fique inclinado. Eu inseri esse mobiliário, vejam que ele ficou na angulação aqui da rampa. Por quê? Quando se cria um componente, existe uma opção para que isso seja configurado. Então, se eu tiver um objeto e pedir para criar um componente, vamos chamar isso de mesa, eu tenho uma opção aqui, olha, fixar a horizontal, vertical, inclinado, ou qualquer. Então, vou pôr aqui inclinado e eu vou pedir para criar. Isso vai possibilitar que quando eu pegue o componente e traga, olha, na hora que eu colocar aqui na rampa, enquanto eu estou colocando no chão, ele fica na horizontal. Na hora que eu colocar na rampa, ele fica inclinado. Então, essa opção é a opção na criação do componente. Componentes são úteis para a gente incluir móveis, para incluir postes, iluminação, mobiliário urbano, e para a gente dar para a gente dar uma humanização aqui para o nosso trabalho. Por fim, tem um tipo de componente que são componentes dinâmicos, eles já são mais complexos, mas que ele tem a seguinte função. Você pode, por exemplo, ampliar o tamanho dele, e o interessante desse componente é que quando você amplia o tamanho, ele não vai esticar no caso, o tamanho das telhas, mas ele vai complementar com a quantidade de telhas necessárias para que você tenha um objeto do tamanho escolhido. Então, do mesmo jeito, se vocês esticarem para lá ou para cá, ele vai aumentar a quantidade de telhas para você preencher uma área determinada. Existem uma série de componentes prontos disponíveis na internet, nesse 3D Warehouse. Vocês podem ir no site 3D Warehouse, baixar o componente que você quer utilizar, e aqui no item Arquivo Importar, vocês podem escolher arquivo do tipo SketchUp e importar um componente que você baixou previamente. Então, eu trouxe aqui esse componente que já tinha sido baixado previamente. Porém, se você está trabalhando e você quer procurar um componente específico, você pode vir aqui na janela de componentes, escolher aqui o nome dele, mesa, por exemplo, pedir para buscar, e ele vai fazer um acesso ao 3D Warehouse e você pode daqui diretamente baixar um componente, arrastar ele para a tua tela e já utilizar no teu trabalho. Então, eu baixei aqui, ó, utilizei no meu trabalho uma mesa que foi selecionada lá da busca no 3D Warehouse diretamente. Tá bom, pessoal? É isso que eu queria falar para vocês de componentes. Componentes são muito úteis e podem enriquecer, ilustrar um pouco mais o nosso trabalho, ilustrar um pouco mais a nossa arquitetura, complementar a nossa arquitetura, humanizando um pouco o edifício. Falou? Valeu!